Mais uma vez, This boas-vindas is a our todas last as pessoas. presentation for this CAP Essa é a meeting, nossa última apresentação para essa Campal. and we are still looking at the Second Amendment. E nós ainda estamos olhando para a segunda emenda. I want to say that it's going to be a little bit challenging Eu vou dizer que vai ser um pouco desafiante, because I'm going to bring arguments that Ellen Parmenter did not. porque eu vou trazer alguns argumentos que o ancião Parminda não mencionou. I hope I'm not going to bring confusion, Eu espero não trazer confusão, but I also hope that you will find them interesting or at least necessary. mas eu espero que vocês achem esses argumentos interessantes e necessários. So we are going to start with a silent prayer. Vamos iniciar com uma oração silenciosa. Amen. Amém. So I am going to start with a recap of what we've done yesterday. Então, eu vou começar com uma recapitulação daquilo que fizemos ontem. Yesterday, we explored the historical context in which the Second Amendment has been written. Ontem exploramos um pouquinho esse contexto histórico em que foi and how escrita a its segunda emenda interpretation has shifted from serving a militia to individual rights. e como a interpretação mudou de servir a milícia aos direitos individuais. And also from bearing arms to carrying guns. E também de poder ter armas e possuir essas armas. And from defending the nation or the security of a free state to self-defense. E também de poder defender o Estado, o direito de defender o Estado ou se defender a si mesmo. So we look at three main actors who changed the public opinion on the subject. Então, nós olhamos para três atores principais que mudaram esse assunto. And this was the NRA, the Supreme Court, and the right wing with the Republican endorsing the gun lobby. Que foi a NRA, os direitos também do Estado e o Hobby Lobby. In the beginning, I also placed the context in which I was looking at this study. No início, eu também coloquei isso no contexto do qual eu estava olhando para esse estudo. And it is that we move from the right to the left. From the right to the Nós fomos da direita para a esquerda. And the right and the left are characterized with an underlying principle, which is freedom or equality. E a direita e a esquerda são caracterizadas por um princípio que é a liberdade ou a igualdade. And LDTS has spent time in our Vesper studies to break down the issues of the right wing by introducing us with those new actors. E a Anciates já fez o favor de, nos estudos dela, introduzir esse tópico com os atores principais. And one of the reasons it was to identify what's their worldview and not to bring their worldview into the movement. E uma das razões era para que a gente conseguisse identificar a visão mundial que eles têm e não trazer isso para dentro do movimento. So it is in that manner that I am conducting my study. Então, é dessa forma que eu vou conduzir o meu estudo. And because I want to ensure that I do not bring worldview into my own position. I mean, their worldview into my own position.
E eu também vou tentar não trazer a visão mundial que eles têm para dentro desse estudo, do meu estudo. Just a trigger warning. Só um aviso que pode ser um gatilho. I will discuss heavy subjects like rape and murder. Eu vou falar de assuntos pesados como estupro e assassínio. So please check yourself if you don't feel comfortable. Então, por favor, saibam disso, porque vocês podem ficar desconfortáveis. So the Second Amendment of the Constitution says the following. Então, a segunda emenda da Constituição diz o seguinte: A well-regulated militia being necessary for the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. uma milícia bem regulada com alguns direitos não deveria ter armas e infringir os seus direitos. So the discussion around the Second Amendment has now turned to be around self-defense and guns. Então, agora o tópico dessa segunda emenda é sobre armas e o direito de possuí-las. So much that it is viewed as not only a constitutional right, but also a fundamental and natural right that needs to be protected at all costs. Ter um direito ou constitucional, um direito natural que precisa ser protegido a todo custo. And this idea is perpetrated by the Second Amendment fundamentalists. E esse direito perpetua por causa de uma interpretação who believe inicial, that the originalista, Constitution ultimately guarantees de que a Constituição automaticamente garante an individual right direito individual to use guns de usar armas in self-defense. para autodefesa, em defesa própria. One of the way that self-defense laws have been implemented Uma das formas que essas leis de autodefesa foram implementadas is through stand your ground laws and the castle doctrine. É através dessa doutrina do castelo e essa doutrina do stand your ground, que é você se manter firme numa posição. Number one, about the stand your ground law. Então, eu estou olhando para a primeira lei da Suprema Corte, que é a stand your ground, que é você se manter firme, e eu vou usar a definição do Wikipedia. Stand your ground law, sometimes called a line in the sand or no duty to retreat law, provide that people may use deadly force when they reasonably believe it to be necessary to defend against certain violent crime. It's the right to self-defense. A lei do stand your ground, que é essa lei de você poder se manter firme no posicionamento, por vezes designada como a lei da linha na areia ou lei do não dever de recuar, prevê que as pessoas possam utilizar força letal quando razoavelmente acreditarem que é necessário para se defenderem de determinados crimes violentos. That applies to your home and anywhere else. Então, essa é uma definição ampla que pode ser abordada dentro do seu lar ou de uma forma quando você se sente ameaçado. Quote number one. It's under the part 2. I don't know what I was saying. Okay, so if you feel threatened and it's a question of life or death. Então, se você é ameaçado e essa é uma questão de vida ou de morte, there's an instance of a kidnapping or a robbery. Acontece uma situação de rapto ou or roubo. A robbery. Well, the stand your ground laws apply and you have no duty to retreat. A lei do stand your ground, o que
onde você não tem o direito because you de se reasonably retrair, believe that there was a threat and therefore you can use your gun for self-defense. significa que, na maioria das vezes, você acredita que você pode usar a sua arma e fazê-lo de And forma those de stand your ground autodefesa. laws, they are considered self-defense laws. Porque essas leis do Stand Your Ground são consideradas leis de autodefesa. And as of today, they are enforced in 38 states. E hoje em dia foram implementadas em 38 estados. There are some states like New York who do not have stand your ground laws. Alguns estados, como Nova York, não têm essas leis do Stand Your Ground, But they have common laws where the judge makes the law. mas tem leis em comum onde é o juiz que faz essa lei, That incorporate what they call the Castle Doctrine. e que incorpora aquilo que eles chamam de a doutrina do castelo. So I'm reading from quote number 2 on the part 2. And this is just a definition of the Castle Doctrine from Wikipedia. E eu vou dar a definição dessa doutrina do castelo e a So definição the que o Castle Wikipédia Doctrine nos is dá. a legal doctrine under which people have no duty to retreat when they are in their home or in some places in their vehicles or workplaces. The Castle Doctrine and Stand Your Ground laws provide legal defenses to persons who have been charged with various use of force crimes against persons, such as murder, manslaughter, aggravated assault, and illegal discharge or brandishing of weapons, as well as attempts to commit such crimes. A doutrina do castelo é uma doutrina jurídica segundo a qual as pessoas não têm o dever de recuar quando se encontram nas suas casas ou, em alguns locais, nos seus veículos ou locais de trabalho. A doutrina do castelo e as leis de Stand Your Ground fornecem defesas legais a indivíduos que tenham sido acusados de vários crimes de uso da força contra pessoas, tais como homicídio, homicídio involuntário, agressão agravada e disparo ou ostentação ilegal de armas, bem como tentativas de cometer tais crimes. It will be seen as self-defense. Então, se você atirar em alguém, isso pode ser visto ou não como autodefesa. Whether the person reasonably believe that the person entering in their home or property committed crime. Mas a pergunta então seria se a pessoa que atirou realmente acredita que a pessoa que entrou na sua propriedade está ali para cometer um crime. Castle Doctrine is a little bit less broader than the Stand Your Ground laws. Então, essa doutrina do castelo é menos ampla que a doutrina do Stand Your Ground. But it's still rooted in the belief that using force, including guns for self-defense, on your property is valid. Mas, ainda assim, tem a mesma crença de que usar uma arma em autodefesa dentro da sua propriedade é válido. Even though the outcome can be different. Ainda que so I'm going to show you some examples possa ser diferente. That you may have heard of Stand Your Ground's law applied. Eu vou mostrar alguns exemplos onde vocês já possam ter ouvido esses termos sendo aplicados. Just going to share my screen for a minute. E eu vou compartilhar um pouco a minha tela. Okay, so the first one, and I'm going to read this from part 2 again, to quote number 4, number 5, and which one? Number 6 and number 7 and 8. It's just talking about the people that I'm showing on the screen. So, sorry, go ahead. Então, eu vou ler algumas citações e essas citações vão mencionar as pessoas que eu estou mostrando no meu ecrã. So the first person that you may know is Martin Trevor, who was shot in 2012.
Primeira pessoa é o Martin Trayvon, que foi morto He em was shot by 2012. George Zimmerman Atiraram nele e a pessoa que atirou foi o while he was George going back Zimmerman. to his father's place. E quando ele voltava para a casa do seu pai. And George Zimmerman used the argument of self-defense, stand your ground law. E esse George Zimmerman usou esse argumento de lei de autodefesa to shoot the 17-year-old teenager. esse rapaz, esse adolescente de 17 anos. And he was acquitted. Ele foi julgado. Yeah. So another example that you may Outro have heard of exemplo que talvez vocês possam ter ouvido is the shooting of Ralph Yarl. É o tiroteio de Ralph Yes, Yarl, it happened on April 13, 2023. que aconteceu a 13 de abril de 2023. So he was at that time 16-year-old. Na época, ele tinha 16 anos. And he has a twin brother. Tem um irmão gêmeo. Who was at a friend's house. Em casa de um amigo. And so their parents, they asked him to go and get the brother. Então, os pais desse adolescente pediram que ele fosse buscar o irmão gêmeo. However, he misunderstood the address, so he rang the wrong bell, the doorbell. Mas ele entendeu o endereço errado e então tocou na campainha errada. And Andrew Lester. E o Andrew Daniel Lester, that's his whole name. Andrew Daniel Lester é o nome completo desse homem que o baleou. He shot twice through the glass door. Ele disparou 2 vezes contra a porta de vidro. Which injured Yarl. E que, claro, feriu o Yarl. There's a trial that will begin in October this year. Supostamente deveria começar um julgamento marcado para outubro desse ano, 2024. He will be sentenced at least for 10 years in prison. E se ele for condenado, ele pode pegar 10 anos de prisão. And just so you know, Yarl is still alive. E só para que vocês saibam, o Yarl ainda está vivo. Another one of example is Kaylin Gillis. Outro caso é da Kaylin Gillis. She was a 20-year-old. She was traveling, but she turned onto the wrong driveway. Ela estava dirigindo, mas entrou também numa rua errada. So Kevin Monahan, he shot her. E esse Kevin Monahan assassinou ela. Another example, and she's dead. She's dead. E ela morreu. Another example is Peyton Washington. Outro exemplo é da Peyton Washington. So they were coming back, Peyton and Heather, they were coming back from a competitive cheerleading competition. Peyton e a Heather, elas estavam voltando de uma torcida de líderes. Walking in the parking lot, they opened the wrong car. E elas entraram por engano num estacionamento errado e abriram o carro And the person errado. in the wrong car, so they realized that they opened the wrong car. E elas se deram conta que abriram o carro errado. So they turned away to go to the right car. Então elas se voltaram para ir para o carro certo. But the owner of the car, Pedro Rodriguez. Mas o dono do carro, o Pedro Rodrigues. He left the car. Saiu do carro. And so they realized that he was leaving the car, so they were
about to apologize for what just happened. E quando elas viram que ele estava saindo do carro e iam pedir desculpa, But he shot them instead. ele disparou nelas. They are just injured, they are not dead. Just for Elas information. não morreram, mas foram feridas. Another one, that would be the last one, is the Outro shooting caso, of que é o Kingsley último, White and her parents. foi o da Kingsley White e os pais dela. She was playing with a ball. Ela Basketball. estava brincando com uma bola de basquete And unfortunately, the basketball rolled into the neighbor's backyard. e essa bola rolou para o And quintal the do neighbor shot vizinho. her, E então o vizinho atirou nela, as well as the parent. da mesma forma que nos And pais. she was 6 at that time. E ela tinha apenas 6 anos na época. She's not dead. She's still alive. Ela não And the morreu, parents, ela ainda está viva. Yeah. E os And the pais também. parents. And the parents as well. All right. I'll come back to that a little further. So now when we think of self-defense, Então, quando nós pensamos there are em different tools autodefesa, and methods that can be used for self-defense. várias armas ou várias ferramentas podem ser usadas para We have martial autodefesa. arts, Temos boxing, slapping, punching, temos as artes marciais, and punching. Okay. Kicking, paper spray, bear spray, então você pode usar o soco, o boxing, pode dar um chute em alguém, pode usar algum tipo de spray, taser, bats, machetes, axes, and you name it. pode usar um machado, qualquer the, tipo de ferramenta. The bâton de baseball, right? Bastão de beisebol. However, the gun lobby, the NRA, Mas a NRA, they focus only on guns as a mean for self-defense. foca apenas nas armas como algo de autodefesa. Right there. For them, self-defense is equal to guns. Para eles, autodefesa é igual a armas, And uma pistola. even though it has been, researchers have noticed that guns is not the most effective way to use in a self-defense. It's not the most effective tool to use in self-defense. Sorry. Embora bastantes pesquisadores já determinaram que uma arma não é a forma mais eficiente de praticar a autodefesa. The NRA always used a gun right, the guns as a means for self-defense. A NRA sempre utiliza armas como algo bom para autodefesa. And why do they use only guns? O porquê de usarem só as armas? It's because there's this notion of empowerment, which we will come later. Existe essa noção de empoderamento. And even though a researcher says that it's not the most effective tool, ainda que pesquisadores digam que não é o método mais eficiente, the reason is because they are solely used to kill. A razão é simplesmente porque eles já estão acostumados a matar. And gun owners, they receive very little training before owning a gun. E os proprietários de armas, na maioria das vezes, têm pouco treinamento de como utilizar uma arma. And also,
they realize that it is not the most effective tool. E mesmo se dando conta que não é a arma com maior Because efeito, there are certain groups that are most likely to be victimized. porque provavelmente alguns grupos têm a maior probabilidade de serem vitimizadas. And those people are women, people of colors, teenagers, and poor people. Que são as mulheres, pessoas pretas, adolescentes e pessoas pobres. E em cima disso, it's not everybody that can access a gun. Não é toda a gente que pode ter acesso a armamento. Because it's an expensive tool. Porque é algo custoso. Which limit the people that can use it. O que limita as pessoas que vão usar. And you have to be an adult to carry a gun. E você também precisa ser adulto para poder utilizar a arma. They've been also demonstrated that if the gun is not stored appropriately, e também tem que ser ensinados de que se a arma não for guardada de forma correta, it would cause more harms to the people near a gun. Vai causar ainda mais dano ou perigo para a pessoa que está perto dessa arma. Particularly the children and whoever is in the surrounding. Principalmente crianças ou quem quer que seja ao redor. But despite the danger that guns can bring, mas mesmo com todo esse dano que as armas podem trazer, in the self-defense culture, Americans usually they are fully armed. Sorry. Mesmo assim, os americanos estão normalmente sempre armados. Mm-hmm. Actually, there's more guns than civilians in the US population. E, na verdade, as armas são em grande número na população americana. In 2021, from the quote number 10, you will see, it's a report from CNN, there are 120 guns for every 100 Americans. Se formos de acordo com as pesquisas da CNN, existem cerca de 120 armas para cada 100 americanos. E normalmente é uma pequena porcentagem. Half of the world's guns, which is about more than 300 million firearms. Eles são uma pequena porcentagem dos civis, mas o maior número que comete ou causa danos. From a book that is called The Cult of the Constitution. Então eu vou ler um pouquinho um livro que se chama O Culto da Constituição. It was written by Marianne Kate, who is a scholar in I can't remember what. She's a scholar. Ela é uma estudante. Yeah, and she's also a lawyer. E também é advogada. Mm-hmm. And so, according to the, and this is from the quote number 13, if you want to know where I am. Mm-hmm. According to the gun lobby, this carnage can be only answered with one solution: more gun. De acordo com o movimento de defesa das armas, essa carnificina só pode ser resolvida com uma solução: so the more gun mais violence armas. There is, the more people fear gun violence, and the more they fear gun violence, the more the gun lobby tells them that the only answer to bad gun violence is good gun violence. Então, quanto mais violência armada existe, mais pessoas temem essa violência armada, e quanto mais elas temem essa violência armada, mais o movimento lobista das armas diz que a única resposta para má violência armada é a boa violência armada. When you are in a position of self-defense, if you have a confrontation,
Quando você está nessa posição de autodefesa, quando você tem esse confronto, many people don't receive a lot of training, muitas pessoas não têm o treinamento adequado, which will impact their judgment and also how they overcome biases before shooting. e também é preciso entender como é que as pessoas passam por essas ideias pré-concebidas depois que haja algum But tipo de despite all these tiroteio. evidences, E mesmo com todas essas the NRA evidências, continue to push the narrative that self-defense works and criminals fear armed citizens and so do terrorists. a NRA, ela continua defendendo que esse tipo de defesa, ela funciona e da mesma forma com os criminosos. Wait a second. The narrative that self-defense works and criminals fear armed citizens and so do terrorists. Então, eles continuam dizendo que esse tipo de defesa funciona tanto contra os criminosos quanto However, terroristas. there is a point that they are omitting. Mas há um ponto que eles estão omitindo. Is the fact that most mass shootings that take place in private residence, not in public space. Yeah. É que a maioria dos tiroteios, eles acontecem em locais públicos, em grandes massas, e não em locais particulares ou privados. I'm just going to read a little bit of a sentence from the quote number 16. Vamos ler um pouquinho mais. Which says that among the 60 mass shootings over the last 30 years, and this is an article from Mother Jones dated 2018. So they're looking at the past 30 years from 2018. Então, este artigo olha para os últimos 30 anos. So among the 62 mass shootings over the last 30 years that we studied, entre os 62 tiroteios em massa ocorridos nos últimos 30 anos que estudamos, not a single case include evidence that the killer chose to target a place because it banned guns. Nenhum único caso inclui provas de que o assassino escolheu um local como alvo porque este proibia as armas. There was clearly another motive for the choice of location. Pelo contrário, em muitos casos havia claramente outro motivo para a escolha do local. For example, 20 were workplace shooting. Por exemplo, 20 foram tiroteios no local de trabalho. Most of which involved perpetrators who felt wronged by their employers or colleagues. A maioria dos quais envolveu autores que se sentiam injustiçados por patrões ou colegas. And last September, when a troubled man working at a sign manufacturer in Minneapolis was told he would let go, he pulled his 9mm Glock and killed 6 people and injured another before putting a bullet in his own head. Setembro do ano passado, quando um homem perturbado trabalhava numa fábrica de placas de sinalização em Minneapolis, ele recebeu a notícia de que seria despedido. Ele tirou uma arma e matou 6 pessoas e feriu outra antes de se balear a ele mesmo na cabeça. Então, mesmo com isso sendo dito... There are groups of people that are more limited than others in the use of self-defense. Existem pessoas que são mais limitadas que outras ao uso dessa autodefesa. And this group are women and people of color. E esse grupo são mulheres e pessoas pretas. And so to place my argument, I'm going to put everything in perspective in going back into a little bit of history. Então, para colocar o meu argumento em perspectiva, eu vou voltar um pouquinho atrás e colocar isso de acordo com a história. So in the late 1700s, então, por volta dos anos 1700, the slave, the free blacks, and people of mixed race were disarmed
in case they use guns against their slave master. As pessoas pretas, as pessoas de cor, escravos, foram-lhes tirados todas as suas armas para que não usassem isso contra And I'm just going to read a little os bit seus, from a Harvard Law Review, a paper. aqueles que os, This que is os the quote compravam, que os number possuíam. 17. And I'm starting where there's a little bit of, there's a two in the middle of it. I don't see if you see it. Vamos começar no Okay. meio da So, citação. A Florida law in 1825 authorized white people to enter into all Negro houses and lawfully seize and take away all such arms, weapons, and ammunition. In Dred Scott versus Stanford, Chief Justice Roger Taney argued that one reason Black people could not be citizens under the Constitution was that it would give to persons of the Negro race the right to keep and carry arms wherever they want. After the Civil War, the Black codes enacted in the South made it a crime for a Black person to have a gun. Even facially neutral laws were used in a racially discriminatory fashion. Martin Luther King Jr. was denied a concealed carry permit even after his house was firebombed. For much of American history, guns rights did not extend to Black people, and guns control were often enacted to limit their access to guns by people of color. Uma lei da Flórida de 1825 autorizava os brancos a entrar em todas as casas dos negros e apreender legalmente todas as armas e munições. No caso Dred Scott versus Stanford, o presidente do Supremo Tribunal, Roger Taney, argumentou que uma das razões pelas quais os negros não podiam ser cidadãos ao abrigo da Constituição era que essa daria às pessoas de raça negra o direito de manter e transportar armas para onde quer que fossem. Depois da Guerra Civil, os códigos negros promulgados no Sul tornaram crime um negro ter uma arma. Mesmo as leis aparentemente neutras foram utilizadas de forma racialmente discriminatória. Foi negada a Martinho Lutero Jr. uma licença de porte de arma oculta, mesmo depois de sua casa ter sido incendiada. Durante grande parte da história americana, os direitos às armas não se estenderam aos negros e o controle de armas foi muitas vezes decretado para limitar o acesso às armas por pessoas de cor. Now reading from the Yale Law Journal. Agora, lendo de um outro jornal. Oh, I don't hear you anymore. Okay. Talking about the women. Falando das And I'm reading mulheres. from the quote number 18. The Anglo-American common law originally provided that a husband, as master of his household, could subject his wife to corporal punishment or chastisement, so long as it did not inflict permanent injury upon her. During the 19th century, an era of feminist agitation for reform of marriage law, authorities in England and the United States declared that a husband no longer has the right to chastise his wife. Yet, for a century after courts repudiated the right of chastisement, the American legal system continued to treat wife beating differently from other cases of assault and battery. And men who assault their wife were often granted formal or informal immunity from prosecution in order to protect the privacy of the family and promote domestic harmony.
O direito anglo-americano comum previa originalmente que o marido, enquanto senhor do seu domicílio, podia sujeitar a sua mulher a castigos corporais ou outros tipos de castigos, desde que não lhe infligisse lesões permanentes. Durante o século XIX, uma época de agitação feminista para a reforma do direito matrimonial, as autoridades da Inglaterra e dos Estados Unidos declararam que o marido já não tinham o direito de castigar a mulher. No entanto, um século depois de tribunais terem repudiado o direito de castigar, o sistema jurídico americano continuou a tratar o espancamento da mulher de forma diferente dos outros casos de agressão e maus tratos. Embora as autoridades negassem que o marido tivesse o direito de bater na mulher, só intervinham de forma intermitente em casos de violência conjugal. Os homens que agrediam So to as read mulheres beneficiavam the frequentemente code de that establishes imunidades marital formais rape, e informais contra a ação I think penal. I put it in the same one. Marital rape, a former, oops, sorry, give me a second, please. Okay, marital rape, a former partner rape of domestic violence and sexual abuse by a spouse is illegal in all 50 US states, though the details of the offense may vary by state. Prior to the 1970s, marital rape was legal in every US state. By 1993, marital rape was a crime nationwide. Still, in the 1990s, most states continue to differentiate between the way marital rape and non-marital rape were viewed and treated. The law have continued to change and evolve, with most states reforming their law in the 21st century. However, there are still states where marital rape and non-marital rape are treated quite differently under the law. A violação conjugal, uma forma de violação de parceria, de violência doméstica e de abuso sexual por parte do cônjuge, é ilegal em todos os 50 estados dos Estados Unidos, embora os pormenores da infração variem consoante o estado. Antes da década de 1970, a violação conjugal era legal em todos os estados dos Estados Unidos. Em 1993, a violação conjugal era um crime em todo o país. Ainda assim, na década de 1990, a maioria dos estados continuava a diferenciar a forma como a violação conjugal e a violação não conjugal eram vistas e tratadas. As leis continuaram a mudar e a evoluir, com a maioria dos estados a reformar as suas leis do século I'm just going to give a little bit of 21. time for the No Spanish to entanto, translate. A ainda little bit longer. existem estados onde a violação conjugal e a violação não conjugal são tratadas de forma bastante diferente ao abrigo da lei. Estamos só esperando o restante dos tradutores. Okay, so there's another fact to take into consideration, Então, um outro fato precisa ser considerado, is that although people should submit to the authority of the government, que as pessoas precisam se submeter à autoridade do governo, there is a todas as pessoas. provision in the Declaration of Independence that if a government becomes tyrannical, people have the right to revolt against that government. Mas existe uma parte na Constituição que diz que se algo der errado, as pessoas têm o direito de se The revoltar Declaration of contra isso. Independence proclaims the right of the people to alter or to abolish government that has failed to secure their rights. A Declaração da Independência dá o direito às pessoas de fazer uma alteração ou se revoltar contra pessoas que mudaram The seus question direitos. is, Mas a pergunta é, was there or is there a group that has been subjected in tyrannical oppression? houve ou será que ainda há algum grupo que foi submetida à History will tirania? tell you that women and non-white men have repeatedly been subjected to state violence. A história vai dizer que tanto as mulheres como homens não brancos, ou seja, os homens negros,
foram subjugados a isso. And also, they've been denied protection against private violence. Também foram negados proteção contra esse tipo de violências. The institution of slavery, for example, permitted violence against blacks. Against blacks. A instituição da escravidão, por exemplo, permitia a violência contra pessoas pretas. And this included forced labor, beatings, rapes, and murder. E isso incluía trabalho forçado, estupro, assassínios. And there was no law for them to protect or having the right to exercise self-defense. E eles nem sequer tinham uma lei para os proteger e nem tinham o direito de praticar a And beating autodefesa. and raping slaves was not viewed or classified as a crime. Como estuprar escravos ou escravas não era visto como During the um Jim Crow crime. era, the black codes did not permit black men and women to use their self-defense or to get justice. Durante o tempo de Jim Crow, por exemplo, as mulheres pretas e homens pretos não tinham o direito de se defender, de usar, não tinham Actually, direito a the essa state turned a autodefesa. blind eye against lynching and beatings and rape. Na verdade, o Estado fez de conta que estava cego a todo esse tipo de violência, quer fosse o espancamento, o estupro, esse tipo de violência. And today, discrimination still exists, and we see how the Black community is disproportionately targeted and discriminated, and face more violence. Hoje em dia, isso ainda existe, a gente ainda consegue ver como a comunidade preta ainda está em desvantagem e já existe dados para provar isso. Discrimination. Que ainda passam por todo esse tipo de discriminação. Okay. And as noted before, tal como a gente já viu antes, American law granted husband a right to chastisement. A lei americana dava o direito ao homem, ao marido, de repreender a esposa. E também tinha uma isenção de estupro conjugal. And women were subjected to a lot of sexual assault and domestic violence. E as mulheres eram submetidas à violência doméstica, a assédio sexual. Yet in early America, mas no início dos Estados Unidos, if a woman killed a husband, se a mulher matasse o marido, she would be accused of petty treason. Seria acusada de uma coisa sem sentido, como se fosse uma coisa menor. Pitiful, you know, petty. Se fosse uma pequena traição. C'est correct ou pas? Ouais. Okay. Nowadays, women face generally longer prison time for shooting an abusing partner. Hoje em dia, as mulheres, elas têm dado a elas mais tempo na prisão se elas atirarem contra um parceiro. And they also face greater risk of sexual assault. Mas também tem maior risco de assédio sexual. From the quote number 19, sorry. I'm just going to take a snip of each of us. So as of 2022, so this is from the National Coalition Against Domestic Violence. Então, vamos ler mais um pouco. As of today, 1 in 5 women are a victim of rape in their lifetime.
Hoje em dia, nos Estados Unidos, uma em cada 5 mulheres e um em cada 71 homens foram estuprados durante a sua vida. Okay. What else? Isso é tirado da Organização de Most intimate Estatísticas. partner homicide are committed with firearms. Quase 72% de homicídios, suicídio envolvem um parceiro íntimo. And which one? Oh yeah, intimate partner homicide committed with firearms have also increased. Os homicídios de parceiros íntimos cometidos com armas de fogo também aumentaram. And between 2010 to 2017, it increased to 26%. E entre 2010 e 2007, isso aumentou a 26%. And what else? 51%, 59%, that's the last result. 59.1% of mass shooting between 2014 and 2019 were related to domestic violence. And in 68% of mass shooting, the shooter had a history of domestic violence or killed a family member or intimate partner. 59,1% dos tiroteios em massa entre 2014 e 2019 são relacionados com violência doméstica e 68% dos tiroteios em massa, o atirador já tinha um historial de violência doméstica ou já tinha matado algum membro da família ou parceiro íntimo. Com isso em mente, if there is a group that needs self-defense, se existe um grupo que precisa de autodefesa and more protection from the state, e precisa de mais proteção do Estado, that will be women and people of color. Com certeza seriam as mulheres e pessoas pretas. Yet they are the ones that are likely to be targeted and victim of gun violence. Mas, na verdade, essas são as pessoas que são o alvo e que sempre passam por violência doméstica. And advocate for more gun rights. São o grupo que pede para mais direito às armas. A black male possessing a gun, um homem preto tendo uma arma, possuindo uma arma, are more likely to be seen as a threat and punished harder than their white counterparts. São, na maioria das vezes, bem mais suspeitos como criminosos do que uma outra pessoa. And states that have passed the right to carry or stand your ground laws, estados que passaram essa lei de stand your ground e que tem essas leis de estado, they experience more rapes and more sexual assaults and murder. experimentam mais violência e assédio sexual e assassínios. So I want us to take an example of university and colleges. Eu quero que a gente olhe para, por exemplo, as universidades e colégios e outros where most of them institutos para are estudar. gun-free zones. Que são áreas de sem armas, sem acesso a So they are armas. considered as the safest places in the country. E normalmente são considerados os lugares mais seguros no país. However, the campus carry movement, ainda assim, o movimento de campers, carry do campus, movement, onde eles estudam, which is backed up by the NRA.
They made their way in universities. Eles conseguiram entrar nas universidades And report actions e conseguiram reportar algumas ações that there are more cases of rape since the campus carry movement has been introduced. dizendo que ainda há mais casos de estupro desde que esse movimento campus surgiu. And this is because Movimento das women are threatened universidades. with guns. E porque as mulheres são ameaçadas com armas, Which make them less likely to fight but abide. e que faz delas menos That makes them capazes less likely to fight, de lutar, mas sim se submeter. but they're going to abide instead. And in many states that the Stand Your Ground law was promoted to protect innocent people. Em muitos dos estados onde criaram esse Stand Your Ground, essa lei para proteger as pessoas, They've seen increase in the rate of homicide. This is from part of the Code 21. Parece que aumentaram ainda mais o número de homicídios. Moreover, when the Stand Your Ground law is exercised, então, quanto mais essa lei existencial ela é the end exercida, result is different for women than for men. o resultado final é muito diferente para as mulheres e para homens. So let's take the case of Marissa Alexander. Vamos pegar no caso de I'm just going Marissa Alexander. Just for you to know who is she. Eu vou mostrar aqui quem é ela. So she's an African American woman who defended herself from a abusive husband. Ela é uma mulher afro-americana que se defendeu do seu marido. There was an order, a protection order against him already. Ela tinha uma ordem de defesa contra, ou uma ordem de proteção contra esse marido. And he beaten her multiple times. Porque ele já havia abusado e já tinha praticado violência doméstica com ela várias vezes. When she gave birth to that child, quando ela deu à luz a criança, him to see the child. O convidou para ver a criança. And when she went to the bathroom, he looked at her phone. Quando ele foi para o banheiro e viu o celular, so he looked at her phone. Ele olhou para o celular dela, foi no banheiro, olhou o celular dela. And he threatened her to kill her. Ele acabou ameaçando ela de morte. So Marissa Alexander, she managed to break through and went to the garage to flee. Então a Marissa, ela conseguiu escapar e se escondeu na garagem. So she grabbed, but she couldn't open the door of the garage. Mas ela não conseguia abrir a porta da garagem. So she grabbed the gun that she lawfully owned in her car. Então ela conseguiu tirar a arma que ela possuía dentro da lei, tirou a arma do seu carro. And so she came back inside the home. E voltou para dentro da casa. And she told him, "You have to go." E ela disse ao homem, você precisa sair. Precisa and ir he replied, embora. "I'm not going anywhere." E ele disse, eu não vou a lugar nenhum. So she fired a warning shot. Então ela disparou como se fosse uma ameaça, um aviso. With his 2 children. E ele saiu com as 2 crianças. No, unarmed, like ballistic. Right.
So he called 911 Ele então chamou and the police arrested her os on the primeiros spot. socorros, a ambulância, e ela foi presa na hora. She was denied stand your ground immunity. Foi negada a ela essa lei do stand your ground. And she was sentenced and convicted for 20 years in prison. E ela então foi enviada para prisão por 20 anos, sendo que ela não atirou nesse marido. And the basis is that she was angry, and when she shot at her husband, she had other options available. E a base era que ela estava apenas furiosa quando atirou no marido e ela tinha outras opções, com certeza, disponíveis. So the response from the congresswoman in Florida, her name is Corinne Brown. This is from quote number 22. E depois uma congressista da Flórida, a Corinne Brown, she said, the Florida criminal justice system has sent two clear messages today. One is that if women are victims of domestic violence, try to protect themselves, the stand your ground law will not apply to them. Second is that if you are Black, the system will treat you differently. E então essa congressista da Flórida responde da seguinte forma a esse veredito: o sistema de justiça criminal da Flórida enviou hoje duas mensagens claras. Uma é que as mulheres vítimas de violência doméstica, se tentarem proteger-se com essa lei do stand your ground, não vai ser aplicado a elas. A segunda é que, se forem negros, o sistema também não tratará de forma diferente. But she was still denied the stand your ground immunity. Então, a Marissa ia ser julgada uma segunda vez e tentou apelar para essa lei do stand your ground, e essa lei foi negada a ela. Now, this case should have outraged the stand your ground supporters and the NRA activists. E esse caso deveria ter enfurecido a NRA e também os ativistas do stand your ground. Aurait dû. Okay, I'm going to repeat. So this case should have outraged the stand your ground supporters. Esse caso deveria ter enfurecido os apoiadores do stand your ground. The NRA remained silent. E a NRA, mas eles permaneceram em silêncio. Domestic violence. Em vez de advogarem contra a violência doméstica. Now, if you take the case of George Zimmerman, I showed you a picture before. Se vocês pegam no caso do George Zimmerman, nós já vimos anteriormente a foto desse homem. It took 45 days to arrest him. Demorou 45 dias para prender esse homem. And he was acquitted of the second-degree murder. E não lhe foi dado uma pena como homicídios de segundo Kyle grau. Rittenhouse, if you remember that teenager. Ou podemos pegar no caso do Kyle, se vocês lembram desse adolescente. That's the teenager, drove to a protest in Wisconsin, and he shot two men and injured a third. Que foi o que foi até um protesto, matou dois homens e foi julgado por isso. And he was also acquitted, in 2023. Que também não sofreu uma pena em 2023. So the outcome is that when women use self-defense or deadly force. A questão é que quando as mulheres elas usam esse tipo de defesa ou a autodefesa against partners who are aggressive or abusive, contra parceiros que são abusivos, instead of receiving the protection that the law guarantees, receberem a proteção que a lei deveria they garantir, receive a greater punishment and are condemned for their action, even if their lives are in danger.
Elas recebem um castigo e são condenadas mesmo que a vida delas esteja em perigo. In the case of Alexander, Marissa Alexander, No caso da Marissa for the Alexander, law to be in her favor, se a lei estivesse a favor dela, she was supposed to wait until the moment he comes at her with a gun. ela deveria esperar até o momento que ele viesse até ela com uma arma And before she used deadly force. antes dela atirar em So this falso. shows that there's still biases in the judicial system Então, isso against demonstra que women ainda and people of existe color. Sorry. muito preconceito ou ideias pré-concebidas contra mulheres e pessoas de cor, pessoas And this shows pretas. also that the gun lobby is not advocating for the group who needs these protections. E também mostra que a NRA não está advogando para as pessoas que precisam dessa proteção. In their interest, serve mainly another group of Americans. O interesse desse grupo é apenas A group that has not faced outro the same grupo de level of americanos prejudices. que nem sequer passou por esse nível de preconceito. Que In nem fact, the sequer passa cry por for esse nível more de gun preconceito. rights does not come from women and people of color. E esse direito de ter mais armas não vem das mulheres nem pessoas de cor. Those who are advocating the Second Amendment prominently are white and male. Aqueles que estão advogando dessa segunda emenda são predominantemente homens brancos. And as I said, it's a group that has not experienced systematic discrimination throughout history. Pessoas que nem sequer passaram algum tipo de discriminação ao longo da história. I'm just going to change position for a minute because I need to go on the other. Vou mudar um pouco a posição aqui para a gente ver o outro quadro, o outro lado do quadro. Yet, in the culture war, então, na guerra cultural, white men, particularly heterosexual and Christian, os cristãos e they heterossexuais feel constantly under attack by the government. sentem-se sempre sob ataque do governo. They are victims of discrimination. They São feel that they are vítimas victims of ou discrimination sentem que são vítimas de discriminação because the government doesn't serve their interests and take away their rights. porque o governo não serve os seus interesses e tira dessas pessoas Therefore, they os have seus remained direitos. cautious about other groups. Por isso é que as mulheres elas têm cuidado com outros tipos de grupos. And those groups are terrorists, criminals, or immigrants. São grupos terroristas, são imigrantes. And if you touch the Second Amendment, E se nós tocarmos na segunda they emenda, become the one persecuted against the government tyranny. ou se essas pessoas tocarem ou quiserem tocar na segunda emenda, elas são as perseguidas pela tirania do So governo. when we talk about culture war, A gente fala de guerra cultural, just for us to remember, it is an expression that rose in 1991. só para que a gente relembre, é uma expressão que surgiu em 1991. And it was introduced by James Hunter in his publication, Culture War, The Struggle to Define America. Foi um discurso de James Hunter e que dizia guerra cultural e a dificuldade de And it described what is Tweet called as America. a dramatic realignment and polarization of American politics and culture. E ele descreve muito e fala muito dessa polarização que acontece nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos. And there are those issues
E ainda existem esses problemas that polarize, the American politics and culture. que polarizam a cultura americana e a política, And those issues are abortion, que é o aborto, gun politics, políticas de armamento, separation of church and state, separação de igreja e Estado, privacy, privacidade, recreational drug use, recriação de uso de drogas, recriação e uso de drogas, homosexuality, homossexualidade and censorship. e So gun politics are part of the culture war. censura. Então, essa política de armamento faz parte da guerra cultural. And one prominent figure or person of this culture war is a man called Charlton Heston. E uma pessoa que é predominante nessa guerra cultural é o Charlton. So just so you know who is he, you might know Que him vocês saibam quem ele é, because talvez vocês he o plays the conheçam. role of Moses Charlton in Heston. the Ten Commandments. Que ele faz o papel de Moisés com os 10 mandamentos. Well, he served Tem as the filme. president of the NRA from 1988 to 2003. Ele serviu como presidente da NRA de 1998 He a was the 2003. And he persuaded gun owners to view themselves as persecuted victims of the culture war. E ele persuadiu as pessoas que possuíam armas a se sentirem como vítimas dessa guerra cultural. So in the book, The Cult of the Constitution, Então, nesse livro, o culto da we learned that Constituição, according to Heston, the truly oppressed class in America is white, Christian, straight, working class men. nós aprendemos que supostamente os mais oprimidos na América são os homens héteros que são I'm just going to write it de down. uma They are boa classe white, econômica. Vamos escrever aqui. Então, são homens brancos, they are Christian, são cristãos, and they are straight working class men. são homens trabalhadores e são heterossexuais. And working class men. Working class. Okay. So, yeah. So this is what he says. I'm going to read the quote from 24. Então, isso é o que ele diz. Heaven help the God-fearing, law-abiding Caucasian, middle-class Protestant, or even worse, evangelical Christian, Midwest or Southern, or even worse, rural, apparently straight, or even worse, admittedly heterosexual, gun-owning, or even worse, a narrow card carrying, average working thief, or even worse, mere working thief, because not only don't you count, you're a downright obstacle to social progress. Então, o Heston diz que Deus ajude os tementes a Deus, cumpridores da lei, caucasianos da classe média, protestantes ou, pior ainda, cristãos evangélicos do Médio Oriente ou do Sul, ou, pior ainda, rurais, aparentemente heterossexuais, ou, pior ainda, assumidamente heterossexuais,
portadores de armas ou, ainda pior, portadores de cartões da Just waiting for the NRA, translation to finish. trabalhadores comuns ou, pior ainda, trabalhadores masculinos, porque não só contam como um verdadeiro obstáculo ao progresso social. All right. So, third paragraph it said, Heston identified the enemy of the Constitution as the feminists who preach that it is a divine duty for women to hate men, blacks who raise a militant fist with one hand while they seek preference with the other. Heston explained that the attack on firearms was really an attack on the Constitution and America itself. As I have stood in the crosshairs of those who target the Second Amendment freedoms, I've realized that firearms are not the only issue. No, it's much bigger than that. And according to Heston, nothing less than a cultural war against white men was raging across our land. Heston identificou os inimigos da Constituição como as feministas que pregam que é um dever divino das mulheres odiar os homens, os negros que levantam um punho militante com uma mão enquanto procuram preferência com a outra, e ainda explica que o ataque às armas de fogo era, na verdade, um ataque à Constituição e à própria América, dizendo, ao estar na mira daqueles que visam as liberdades da Segunda Emenda, entendi que as armas de fogo não são o único problema. Não, é muito, muito maior do que isso. Segundo Heston, nada menos do que uma guerra cultural contra homens brancos estava devastando a nossa terra, ou está devastando a nossa terra. I'm just waiting for the translation to be done. Okay. This rhetoric is gathered many groups in the conservative spectrum. Então, essa ideologia juntou vários Who see conservadores themselves victims because immigrants, gays, women, the poor, and other groups are granted rights and privilege at their expense. que acham que os imigrantes, os pobres, os gays e as minorias têm direitos à custa dessas pessoas. And Charlton Heston, who sees himself as the light bearer of God's law by his role as Moses. E o Heston, que se vê como o portador da luz de Deus, como se fosse Moisés. He has emphasized this victimization in his speeches by evoking God, whiteness, maleness, persecution, and heroism. I'm just going to write it down. O que ele faz é advogar como God, se eu fosse whiteness. Deus. Go ahead. Ele fala da branquitude, fala de Deus, fala da masculinidade, Persecution. fala de perseguição and heroism. e de heroísmo. Do you see heroism? And all this, is tied to gun and the Constitution. Isso está linkado com as armas e a Constituição. And what he did also is that he I'm going to say that he defined the source of the problem. E ele define a fonte do problema. And it's women and blacks. Como as mulheres e pessoas pretas. So, and despite not being targeted for physical violence or sexual abuse.
Então, apesar de não serem o alvo, não ser o alvo de abuso They sexual e see de themselves violência, as oppressed by an oppressed majority. eles se veem como pessoas que são oprimidas pela And maioria. this is not A to maioria say que é that they are not oprimida. facing hardship. Não para tentar dizer que eles não This passam por is not to say dificuldades, that they are not facing suffering from hardship. But none of these problems are caused by being white, straight, Christian, or male. mas nenhum desses problemas é causado por ser homem, branco e por ser cristão ou ser hétero. But they hold the responsibility. I mean, the people who are responsible for their undeserved hardship are Black and women. Mas ainda assim culpam a sua suposta opressão como sendo culpa Reading das from quote mulheres e 26. pessoas pretas. We are told, this is an article from the Washington Post. Here. Então, vamos ler agora um pouco de um It artigo da shouldn't Washington surprise Post. us that mass shooting has increased as minorities and women strive for equality. White E men make diz, up the largest percentage of gun owners and are ahead of people of color and women by double digits. In the NRA, the breakdown is even more stark, with white men accounting for twice the proportion they do in the general population. não nos deve surpreender o fato de os tiroteios em massa terem aumentado à medida que as minorias e as mulheres lutam pela igualdade. Os homens brancos constituem a maior porcentagem de proprietários de armas e estão à frente das pessoas de cor e das mulheres por 2 dígitos. A NRA, a divisão é ainda mais acentuada, com os homens brancos representando o dobro da proporção da população em geral. E isso se deve ao fato da nossa sociedade ter incentivado a violência dos homens brancos desde o início e ter identificado as armas como o meio mais eficaz de exercer essa violência. Okay. Continuing reading, we are told this is the case because our society has incentivized white male violence from the beginning and has identified guns as the most effective means of exercising that violence. This lengthy history means that when white men feel disempowered, they are primed to resort to gun violence to reassert their sense of authority. It is not coincidence that the rate of gun violence and mass shooting in particular has risen in tandem with the expansion of rights and representation for people of color and women in recent decades. Mass shooters have routinely expressed white supremacist views and motivation. Este longo histórico significa que, quando os homens brancos se sentem destituídos de poder, estão preparados para recorrer à violência armada para reafirmar o seu sentido de autoridade. Não é por acaso que a taxa de violência armada e de tiroteios em massa, em particular, aumentou a par da expansão dos direitos e da representação das pessoas de cor e das mulheres nas últimas décadas. Os atiradores em massa têm manifestado regularmente opiniões ou motivações supremacistas brancas. Okay, so hopefully it's good for everybody. So yes, people of color and women are looking to arm themselves for self-defense purposes. Então, sim, as mulheres brancas estão tentando But essa white males do not autodefesa, support this expansion of rights to this group.
Mas os homens brancos, eles não constituem a maior porcentagem desse grupo, because they feel disempowered. porque eles sentem que já não se And because sentem of empoderados. desegregation, civil rights, and abortion rights, E por causa da segregação dos direitos ao aborto, direitos civis, it generated a fear that now women and people of color can compete with white men. isso generou o medo de que tantas mulheres como pessoas pretas possam competir com homens brancos. So as a result, the advancement of women and people of color of their equality is viewed as an assault of the American hierarchy. E isso é visto como um resultado, certamente, de hierarquia. And if white men struggle to get a job or go to university, e se homens brancos têm dificuldade White de men conseguir struggle to empregos get a ou irem job. para universidades, it's because of affirmative action. é por causa da ação afirmativa. If white men can no longer engage in sexualized commentary or comments about women, E homens brancos não podem mais engajar em comentários sobre mulheres, it's because they are silenced by a culture of political correctness. supostamente é porque eles são silenciados por uma política de And so they use the Constitution to do que é prove their correto. grievances. Então, eles usam a Constituição para provar as suas tristezas, And particularly the Second Amendment, which they weaponize. e particularmente a segunda emenda que eles usam para isso. Now, not only this narrative has been supported by the gun lobby, Então, não só essa narrativa, ela é apoiada pela o lobby das armas, but it also has been repeated by conservative right-wing mainstream. mas também tem sido repetida pela extrema direita. So as I Lado mentioned yesterday, conservador. in order for the NRA to continue to sell guns, Então, como eu mencionei ontem, para a NRA poder continuar a vender armas, they need to be supported by a party. precisam ser apoiadas. And they successfully became a key player in political dominance of the Republican Party. E eles, de forma, conseguiram o apoio do Partido Republicano. Quote number 27. Seguindo a leitura. I'm just going to read the first paragraph. This intimidating display of weaponry isn't a bipartisan phenomenon. A recent New York Times analysis examined more than 700 demonstrations where people openly carrying guns showed up. About 77% of the protests, those who were armed represented right-wing views, such as opposition to LGBTQ rights and abortion access, hostility to racial justice rallies, and support for the former President Donald J. Trump's lie of winning the 2020 election. This was a New York Times article from the 2022. Então, é um artigo da New York Times de 2022 e diz: essa exibição intimidante de armas não é um fenômeno bipartidário. Uma análise recente do New York Times examinou mais de 700 manifestações em que as pessoas andavam abertamente armadas. Em cerca de 77% dos protestos, os que estavam armados representavam pontos de vista de direita, como a oposição aos direitos dos LGBTQ, e ao acesso ao aborto, hostilidade e manifestações de justiça racial e apoio à mentira do ex-presidente Donald Trump,
de ganhar as eleições em 2020. So the NRA encourages their conservative white men to perceive danger everywhere. Então, a NRA encoraja esses direitos They dos homens encourage brancos, their conservative white men to perceive danger everywhere. encorajam esses homens brancos conservadores a correr atrás de justiça ou de se And that vingarem danger de can seja come de from forma the for. liberals, the minorities, Se vingar dos liberais, it das also comes from the minorias, socialists, the government. pode também vir dos socialistas no parlamento. And so they also encourage their base to uphold God-given constitutional right to bear arms. Encorajam também a sua base como essa fala, como se fosse de Deus, a ter And they do armas, that by upholding the Second Amendment right. e fazem isso com o apoio da segunda emenda. And the arguments are usually centered around white male grievance. Normalmente o seu argumento é sempre em torno da tristeza dos homens brancos, Anti-government sentiments, paranoia, paranoia and constitutional fundamentalism. e também fundamentalismo constitucional. Some even have a hand pocket copy of the Constitution that they carry with them everywhere. Alguns ainda imprimem uma cópia dessa Constituição e desses direitos para andarem com eles. Politically, after Ronald Reagan, the next president to speak at the NRA convention and get support was Donald Trump. Politicamente, depois do Reagan, o outro presidente que conseguiu falar na NRA e ter todo o apoio deles foi o Donald Trump. They supported him with $30 million in 2016. Eles o apoiaram com 30 milhões de dólares em 2016. And they endorsed him as their presidential candidate for 2024. E também o reconheceram como o seu candidato And we know das that próximas eleições de Trump's 2020. rhetoric is being also racist, sexist, and homophobic. E já sabemos qual é a retórica de Donald Trump, ser sexista, homofóbico In 2000, e racista. in 2018 and 2019, we start identifying the role of Donald Trump in prophecy. Em 2018, 2019, nós começamos então a identificar o papel de Donald Trump na profecia. And before it was recognized that he had a role, before it was recognized that he had a role in prophecy. E antes disso, havia sido reconhecido que ele tinha um papel na profecia. It became much more formalized in 2018. Mas se formalizou ainda mais em 2018. And we realized that it's not about a man. Nos demos conta que não é sobre um homem. But it's about the whole republicanism. Mas é sobre todo o republicanismo. And this is not just about the Republican Party. Não só sobre o Partido Republicano. But it's the entire right wing that now needs to be understood with a prophetic perspective. Mas toda a direita que precisa ser entendida numa perspectiva correta. So it's not just the man, but it's everything that it stands for. Então não é só o homem em si, mas tudo aquilo que ele apoia. And we know that Trump is opposed to I don't know if it's the right word, but egalitarian democracy or democracy. Não sei se é a palavra correta, mas nós já sabemos que Donald Trump se opõe a toda a igualdade democrática.
because it does not agree that all people are equal and deserve to be treated as equal citizens. Porque ele não concorda que todas as pessoas são iguais e devem ser tratadas como cidadãos iguais. When we look at the culture war, Quando nós olhamos para a guerra cultural, the movement position itself for the defense of equality, gender equality, human rights. o movimento se posiciona com igualdade de gênero, Self-defense is a good thing, direitos humanos, e então autodefesa seria uma coisa boa. but the gun lobby and their advocates have an opposite view of that issue. Mas os advogadores de porte de armas e o lobby de They are not armas, eles asking têm for uma visão self-defense for the diferente. good of all. Eles não acreditam em autodefesa para bem de todos. They want to keep their patriarchal position in society, Querem manter a sua posição patriarcal na sociedade. they want to maintain their supremacy, and they will fight for their privilege to remain above women and people of color. Querem manter essa supremacia e vão lutar a qualquer custo para se manterem acima das mulheres e pessoas pretas. Especially that now more women and Black and people of color are arming themselves. Principalmente agora que mais mulheres e pessoas de cor estão armadas. And they arm themselves because it's for legitimate reasons. E essas pessoas, elas se armam por razões legítimas. Because they are the groups who are oppressed. Porque são os grupos que são oprimidos. But what we have to also consider Mas o que nós também precisamos considerar is the outcome. Who Who gets to stand their resultado ground? disso. Quem vai ter que quem se defende no Who meio gets disso? to stand their ground? Who gets to receive immunity? Então, no meio disso, quem mantém a sua posição? gets Quem to go to está prison? imune? Quem é impune? Who Quem gets to vai be para a for prisão? being at the Quem é wrong place? morto por estar no lugar errado? Who gets to be shot for opening the wrong car door or ringing the wrong bell? A quem é que atiram quando entram no carro errado ou tocam na campainha errada? Who gets to be shot because the ball accidentally rolls into the neighbor's backyard? Em quem é que atiram quando a bola rola para a casa do vizinho errado? As of today, the justice system does not treat women equally on gun protection. Então, o sistema judicial nem sequer trata as mulheres de forma igualitária quando se trata Women dessa are more posse de targeted armas. to be victim of a male partner assault. As mulheres são visadas ainda mais como as vítimas de parceiros. The rate of Parceiros murder íntimos. and rape are actually higher since those laws are implemented. Desde que essas leis foram implementadas, a violência e o estupro aumentaram. And they are not heard as it should be by the political right nor the NRA. E não ter sido ouvido como deveria pelo lado político e nem pela NRA. And when intersectionality comes to play, it's even worse. E quando essa intersexualidade ela precisa ser discutida, ainda é we know pior. that with the Sunday law at hand, the challenge for women and minorities will increase. E sabemos que com a lei dominical às portas, esse desafio para as mulheres e para as minorias The Second Amendment vai remains aumentar. a white man privilege with a unique interpretation solely attached to guns' rights. Essa segunda emenda, ela se mantém sendo um privilégio de homens brancos
E mantém os seus direitos. Okay. It disproportionately discriminate women and people of color. De forma desproporcional, discrimina mulheres e pessoas pretas. And on top of that, they are in opposition to LGBTQ community and abortion rights. E ainda por cima, eles são contra os LGBTQ e o direito ao aborto. So I believe that when we look where this gun culture stands. Então, eu acredito que quando a gente olha para essa cultura de armas, esse posicionamento, when we take our decision to own a gun, quando a gente toma a decisão de possuir uma arma, we also have to look at the gun culture, where it stands politically and culturally. a gente também precisa ver qual é o posicionamento cultural e político. And culturally. And then you can also look where you stand politically and culturally. E assim ver onde você se posiciona de forma cultural e política. Because we must not understand that the Sunday law is also about culture and state. Porque também precisamos entender que a lei dominical é sobre cultura e Estado. So with all this information in mind, então, com toda essa informação em mente, you will be able to decide for yourself whether or not you want to carry a gun. Você tem que decidir por você se você deve ou não carregar uma arma. Let's pray. Vamos orar. God of heaven, we thank you for the camp meeting. Deus celestial, nós te agradecemos pela We campal. thank you for to bring those issues into the front line. Agradecemos aqueles que colocaste aqui na linha da frente. Because they are complex indeed. Porque esses assuntos são complexos. And we need to take the time to look at them so we understand where we stand politically and culturally and take the decision. E precisamos tomar o tempo para entender onde nós nos posicionamos politicamente, culturalmente e tomar uma decisão. It remains an individual. It will remain an individual choice. Vai se manter uma decisão individual. That the studies that has been presented during the camp meeting will help us to see where we should be. Mas eu oro para que esses estudos que foram dados durante essa campal nos ajudem a ver onde deveríamos nos posicionar. I want to praise the Lord for this camp meeting. Quero te louvar, Deus, por essa campal. I want to thank all the translators for their work. Quero agradecer aos tradutores por todo o seu trabalho. Vadim and Daisy for the help. E também agradecer ao Vadim e à Daisy por todo o seu trabalho. Vadim and Daisy. And also Debbie and Annabelle for the organization. Também agradecemos a Debbie e a Annabelle pela organização. I want also to thank Elder Parminder and Elder Tabo for their messages. E também agradecemos pelo ancião Parminder e o ancião Tabo e pelas suas palestras. It's always a blessing to come together. É sempre uma bênção estarmos aqui. And I pray won't be the last. E eu oro para que não seja a última vez. I pray it won't be the last. I pray all these things in the name of Jesus and for your glory. Amen. Oro tudo isso em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.